O salmo, ou no plural, salmos, não, é uma porção da Bíblia que nos acompanha na caminhada cristã. Aos 70 anos, né, na casa dos 71 anos, Deus tem me dado a graça de olhar para os salmos com um olhar totalmente diferente. E eu quero convidar você para o Salmo 103. Nós poderíamos, nesta manhã, destacar vários salmos, né? Você tem aí no seu coração e na sua mente também alguns salmos. Eu quero destacar aqui o Salmo 103, mas poderíamos falar do Salmo 23, né? Do Senhor como pastor que nos leva às águas de descanso, né? Aos pastos verdejantes, né? E que nos traz de volta para o curral, né? Mesmo que passemos pelo vale da sombra da morte, a gente tem certeza, segurança do pastor, né? Podemos pensar aqui do Salmo 121. Ergo os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Certeza, não certeza. Poderíamos falar de tantos outros salmos, né? O Salmo 46, né? O Senhor dos exércitos está conosco e o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ainda que a terra se transtorne e os montes corram para dentro dos mares, né? Hoje nós vamos ver o Salmo 103. O Salmo 103 é um salmo que nos convida à adoração e o reconhecimento de um dos atributos extraordinários, eu vou dizer assim, mais extraordinários do caráter de Deus em relação à dinâmica da salvação. Porque o Salmo 103 destaca aqui a misericórdia de Deus, a mão misericordiosa de Deus sobre nós, sobre a nossa família, sobre a nossa vida, não? Sala 57, como diz o pastor Bechara, nós temos aqui 57 toneladas de evidências da misericórdia de Deus, não? E podemos nos lembrar aqui de Lamentações, né? Capítulo 3 diz que as misericórdias, no plural, né? As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque elas são renovadas, coisa tremenda, coisa linda, a cada manhã. E nós vemos isto aqui na sala 57. E nós estamos todos aqui porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E o dia daqui a pouquinho amanhece, não? E as misericórdias de Deus está presente. Então, você já encontrou o Salmo 103? Eu estou aqui com ele aqui nas minhas vistas e eu gostaria de, então, a gente tirar aqui porções desse salmo para a nossa reflexão. Eu começo aqui a leitura do versículo 1 e 2. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. O salmo começa com uma exortação para que a nossa alma, o nosso ser, possa exaltar o nome de Deus por seus benefícios. E veja aqui que aqui tem uma exortação, não? Neste preâmbulo, né? Neste exórdio. Tudo que há em mim, tudo que há em mim, a nossa mente, o nosso coração, a nossa vontade, né? Deve ser um culto perene de adoração a Deus, porque o culto, na verdade, não é um lugar no templo. O culto é mais do que um espaço. O culto é um estilo de vida. É me voltar para Deus onde quer que eu esteja, no que quer que eu faça, e eu estar agradecendo a Deus, louvando o nome de Deus, porque
as misericórdias do Senhor se renovam nas nossas vidas a cada instante, a cada instante, a cada hora, as misericórdias de Deus se renovam. Eu gostaria então agora de caminhar pelos Salmos para nós buscarmos aqui como que Deus age para nos salvar. O versículo 3 até o versículo 7, nós temos aqui as ações de Deus no sentido de nos salvar. Olha que coisa linda o versículo 3. Por que devemos agradecer a Deus? Porque a nossa alma deve bendizer o nome de Deus por conta das misericórdias de Deus. Mas veja o que a misericórdia de Deus faz na minha vida e na sua vida. Versículo 3. É Ele quem perdoa todas as nossas iniquidades. É Ele quem faz isto, por misericórdia. E aqui nós poderíamos pensar um pouquinho o que significa o verbo perdoar. Perdoar é muito mais do que esquecer, não? Perdoar é ter uma atitude de misericórdia para um pobre coitado. Veja, Deus perdoa todas as nossas iniquidades. E nós podemos pensar na dinâmica da salvação que existe uma diferença entre pecado, biblicamente existe, pecado, iniquidade e transgressão. Davi escreve esse salmo na maturidade. Spurgeon diz que Davi, ao escrever este salmo sob égide do Espírito Santo, ele o faz na plenitude da sua existência. Eu penso que Davi já deveria ter aí seus bons anos vividos, e ele olha para trás e ele começa a ver, a perceber, a identificar a misericórdia do Senhor. Ele, ele pensa naquele momento em que ele escreveu o Salmo 51. E nós podemos lembrar aqui do Salmo 51. Foi um momento triste na vida de Davi. Um momento em que ele estava para baixo, ele estava pressionado pela consciência culpada, não? Então ele se volta para Deus. Veja, o êxito de uma caminhada cristã é ter os olhos sempre fitos na pessoa maravilhosa de Jesus, que é o presente de Deus para nós. Então, Davi faz uma oração: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Novamente, a misericórdia aqui no plural. Apaga de minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do pecado. As misericórdias de Deus, ela se estende sobre a nossa vida, que somos peregrinos da esperança, para poder apagar nossas transgressões. Então, o que é a transgressão? A transgressão é quando eu sei da vontade de Deus na minha vida e eu deliberadamente afronto a Deus. Isso é transgredir a vontade de Deus. Ou um termo bíblico é transgredir a lei de Deus. Davi pede para que Deus o lavasse da sua iniquidade. O que é iniquidade? No original, iniquidade é a ideia é de algo que está curvado, algo que saiu do prumo. Eu gosto da ilustração de que iniquidade é igual um tecido branco, alvo, não? Mas você olha sob a luz, no contraste da luz, você percebe que tem algo errado com aquele tecido. Você levanta o tecido contra a luz, você percebe que tem uma mancha, que tem uma nódoa. Isto é o que o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 7, é a natureza
a nossa natureza carnal, nós temos uma nódoa no nosso ser. E as misericórdias de Deus, a cada dia que são renovadas, ela é capaz, não, de nos lavar da nódoa. Isto é iniquidade. A iniquidade nos leva à transgressão, à luta deste corpo, né, carnal contra a vontade de sermos semelhantes a Jesus. E o pecado é o tiro errado, né? É quando eu vacilo, é quando eu piso em falso. Então, Davi diz: purifica-me do meu pecado. Davi, ele cometeu muitos pecados, né? Ali com Batseba, depois assassinou o marido dela, enfim, mandou que ele fosse morto, não? Agora, o Salmo 103 é um convite para nós olharmos para a cruz, porque o Salmo 103, ele nos remete à cruz de Cristo Jesus como presente de Deus para as nossas imperfeições, para o nosso pecado, para a nódoa que está em nós, não? O salário do pecado é a morte. Romanos capítulo 3, né? Tão conhecido versículo da Bíblia, versículo 23. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Outra coisa maravilhosa que o Salmo nos convida a refletir nesta manhã, está ainda no capítulo, no versículo 3, não, do Salmo 103, é ele quem sara de todas as nossas enfermidades, de todas as nossas enfermidades. Pastor Bechara colocou aqui na sua lição, na explanação que hoje estamos terminando, né, sobre essa questão de que nós, muitas vezes, fomos acudidos e atendidos nas nossas enfermidades. O Salmo 41 fala que Davi, ele confiava no Deus, o médico dos médicos. Tanto que o Salmo 41 diz: o Senhor sustentará o doente no leito da doença, e tu o restaurarás na sua cama de enfermidade. A sala 57 é um testemunho vivo de que as misericórdias de Deus sobre a nossa saúde têm sido vista de forma diária, os milagres da fé. Eu queria pedir, pastor Wagner, se a gente pudesse ter aqui a participação da irmã Derlândia. Irmã Derlândia, na terça-feira, ela colocou aí na rede interna da sala 57 a seguinte mensagem: orem pelo meu vizinho Gabriel, é um pré-adolescente. Ele caiu do segundo andar da casa dele e agora ele está com fortes dores. Está internado no Hospital Infantil de Vitória. Gabriel, um pregador da palavra. E nós, como Sala 57, todos nós se movimentamos a implorar a misericórdia de Deus, porque Deus é misericordioso. E ontem, na quinta-feira, ela passou uma mensagem que me faz emocionar, porque a misericórdia de Deus é vista, é sentida. Olá, guerreiros de oração, eu tenho uma notícia maravilhosa. O Gabriel recebeu a alta, agora às 11 horas. Nosso Deus é tremendo. Bom dia, irmã Aderlândia. Pode abrir o seu áudio. Bom Bom dia, dia, minha pastor irmã. Jael. Bom dia, sala 57. Bom dia, irmã Aderlândia. As misericórdias de Deus são vistas e sentidas entre nós, não é? Com certeza. E a senhora nos disse que hoje iria convidar a família do Gabriel para
assistir à sala 57. Gabriel, se você está assistindo, nesta manhã nós queremos exaltar o nome de Deus e fazer com que o Salmo 103 seja real na nossa vida. Irmã Derlândia, a senhora também tem uma história da Maria Luísa, não tem? Sim, pastor, são várias histórias, né? Inclusive, o senhor falou da Val no início, e a Val está sempre junto comigo nas orações, outras pessoas, como ano passado, da minha prima Eunice, que hoje está bem, qualquer dia vai testemunhar aí para a honra e glória de Deus. E a Malu foi um caso vivido da minha família, né, há 2 meses atrás, que ela, com 16 dias de vida, ela teve bronquiolite, foi internada, ficou entubada por 16 dias, e justamente no dia que ela fez 30 dias, ela foi liberada. É tanto que de Amém. manhã ela ficou o quê? Mais de 8 dias sem amamentar, só tomando uma glicose pela seringa. E assim, ela teve nesse período 2 paradas cardíacas, né? E eu me lembro que um dia antes nos 29 dias de vida, meu sobrinho, a minha irmã, ela é enfermeira, trabalha no hospital, e ela falou comigo assim: olha, nós acreditamos que não tem mais jeito. E entramos novamente no propósito de oração. Todos os dias a gente estava orando durante os 16 dias, foram vários momentos de oração. A FAO é prova disso, tanto da Eunice quanto da minha sobrinha. E Deus restituiu justamente como um presente no dia que ela fez 30 dias. Ela vai fazer 3 meses e não teve mais problema nenhum respiratório. Então, vale muito a pena a gente confiar nesse Deus, porque, seriamente, é um Deus tremendo. Eu creio nisso, eu tenho vivido isso. Nós tivemos várias percas, eu tive várias percas durante os últimos 3 anos, mas a mão de Deus estava sempre presente. Meu pai ele Amém. infartou 4 vezes e ele está lúcido. Eu não sei se ele está assistindo, mas ele está lúcido também. Então, são bênçãos que nós precisamos a cada dia mais ter a certeza de que nós precisamos e dependemos desse Deus. É verdade. Eu quero agradecer, irmã Derlândia, por sua participação, porque nós estamos aqui na prática, Sala 57, é, fazendo com que o Salmo 103 seja real, nossa vida nesta manhã. Bendize a alma, nossa alma, bendize a minha alma, pelos grandes feitos e as misericórdias de Deus. Irmã Derlândia, que Deus abençoe o seu ministério, que Deus abençoe a sua Amém. vida e a sua família também. Nós iremos agora continuar com o Eu até Salmo. mandei para pastor Wagner, que ele falou comigo assim. Eu até fui à casa dele agora de manhã, mas o pai dele estava indo trabalhar e falou que ele estava dormindo. Como o médico pediu para dar uma descansada, então preferimos não acordá-lo, né? Mas assim, porque realmente ele ficou muito abatido. Ontem conversei com ele só um pouquinho. Aí ele falou comigo assim: eu tenho um presente para a senhora, vou te mandar um vídeo. Agradece os pastores, agradece todo mundo. E logo, logo eu vou conhecer esse povo. E eu vou estar dando estudo bíblico com o Gabriel, iria começar na terça, mas Deus sabe todas as coisas, né? É um projeto, oi vizinha, vizinho, né? E eu tenho certeza que Deus, ele, através do Gabriel, essa semana, possa estar alcançando outras vidas também. Eu creio Amém. nisso. Deus abençoe a todos, porque as misericórdias de Deus são renovadas. Eu quero voltar a passear pelo Salmo 103. Eu quero convidar você agora para o versículo 4, que diz: É Ele quem da cova redime a tua vida. Redime a tua vida da cova. Havia um pai, e ele disse para o filho: Não brinque na beira do poço. Mas o menino foi brincar. E aí o menino resvalou o pé e caiu dentro do poço. O poço era um poço profundo, fundo, escuro e abandonado. E o menino, ao cair lá no poço escuro, a notícia correu e o pai que estava em casa ouviu a notícia e correu na direção do poço. Na medida em que ele corria, ele já viu um grupo de pessoas e ele então dizia: Com licença, dá licença. E ele então, ao chegar na beira do poço, ele viu que o seu filho estava lá dentro. O que faz o pai?
O pai então desce com ajuda, ele vai descendo para buscar e resgatar o filho. O poço era escuro, o poço era fundo. O poço estava abandonado e ele então, ao descer, vai olhando as paredes e ele vai vendo então aquela situação, ele vai percebendo a umidade, até quando ele chega perto do filho e ele vê o filho envolvido naquela situação, sem nenhuma condição de sair do poço, sozinho. Então o pai olha para o filho com amor e diz assim: Filho, o pai te ama. O pai vai tirar você do poço. E o pai, nesta hora, estende a mão. Esta é a mão da graça. Ele estende a mão e diz: Filho, segura a minha mão. Mas o menino não tinha condição de segurar a mão do pai, de pegar a mão do pai, porque estava muito machucado, a sua condição era uma condição de morte. Então, esse pai estende a outra mão, e essa outra mão é a mão da misericórdia. E agora, graça e misericórdia se juntam. Tem um salmo que diz que graça e misericórdia se beijam. E ele, então, com as duas mãos, da graça e da misericórdia, abraça o filho e vai tirando o filho do poço escuro, do poço úmido, do poço, o significado da morte. O Salmo 103, que o versículo 4 diz que é ele que nos tira, nos redime do poço. E aqui fala de duas qualidades ou dois atributos extraordinários na dinâmica da salvação, que é graça e misericórdia. Projetemos para a cruz, porque quando Deus deu seu filho unigênito, o único gerado em espécie, para que pudesse vir aqui e todos que nele crescem pudesse ter vida e vida eterna, na verdade, aqui está o grande atributo de Deus, da misericórdia de Deus, oferecer Cristo Jesus. Jesus desceu a este mundo escuro e por isso nós podemos dizer nesta manhã que na cruz Cristo nos tirou da culpa do pecado. E isto ele fez na cruz, para que todo aquele que nele crê, por isso a cruz tem braços abertos. Meu irmão e minha irmã, sinta-se um vitorioso, sinta-se abençoado, abençoada nessa manhã, porque na cruz Cristo nos tirou da culpa do pecado. Romanos capítulo 5, versículo 12 diz, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, por Adão, e pelo pecado a morte, nosso destino, o poço, assim também a morte passou para todos os homens que pecaram, porque todos pecaram. Mas em Cristo Jesus, através de Cristo Jesus, ele nos deu vida e vida plena e vida abundante, porque na cruz ele nos tira da culpa do pecado. Romanos capítulo 5, versículo 1, que extraordinário, né? Versículo nos fala da justificação à sombra da cruz. Justificados, pois, mediante a fé. Cristo nos tira da culpa do pecado, nos justifica. E por isso nós voltamos a ter paz com Deus. Eu quero agora falar uma coisinha sobre o travesseiro. O travesseiro. O travesseiro é a nossa consciência. Quando sozinhos vamos para a cama e deitados no nosso travesseiro, a nossa consciência, você pode aqui exaltar o nome de Deus. Bendiz a minha alma ao Senhor por todos os benefícios espirituais que Deus está graciando a cada um de nós. Vamos seguir aqui para poder olhar uma outra dimensão
da dinâmica da salvação. Se na cruz, através de Cristo, nós estamos livres da culpa do pecado, do santuário celeste, através de Cristo Jesus, Deus nos dá o poder sobre o pecado. Veja aqui o bloco de 8 a 10. É uma projeção para o santuário celeste. Versículo 8 diz: o Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo, assaz benigno. Ele não repreende perpetuamente, ele nem conserva para sempre a sua ira. Deus não nos trata segundo os nossos pecados e nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. As misericórdias de Deus sendo renovadas, agora numa projeção aonde a tumba de Cristo está vazia, nesta projeção de Cristo ressurreto, que adentrou no trono e agora pode nos conceder graça e misericórdia através da intercessão, de sua intercessão por nós, pecadores. Me emociona em ler mais o versículo 3, que esta misericórdia movida pelo amor, atitude, né? O amor, atitude, assim como o pai se compadece de seus filhos, versículo 13, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Pois isso aqui é de emocionar, irmãos e minhas irmãs. Porque Deus sabe e Deus conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos feitos do pó da terra. À medida em que o Pai da nossa ilustração, toda ilustração é imperfeita, né? Mas ela abre uma janela de luz para compreender a dinâmica da salvação. Na medida em que o pai foi tirando o filho do poço, caminhando para a borda do poço, aonde havia luz em abundância, eu posso dizer para você, desta mesma forma, as misericórdias do Senhor também, através do Espírito Santo, que já é derramado para todos aqueles que imploram e pedem, ele vai nos dando esta experiência de fé, vai nos tirando do poço e vai nos levando de volta para casa. Porque as misericórdias são renovadas, porque por sua intercessão ele nos dá o poder sobre o pecado. O travesseiro, para quando você deitar na sua cama e repousar a sua cabeça sobre o travesseiro da consciência, você possa pensar de que Romanos 8, 26, não? Da mesma maneira, o Espírito nos ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo é uma pessoa maravilhosa da Trindade, nos exalta o nome de Cristo, dá testemunho de Cristo, nos faz lembrar tudo que lemos, estudamos e aprendemos da palavra. E o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Quando eu falo de travesseiro, eu falo da minha experiência na Covid, no auge da Covid, quando fui internado no Madre Teodoro, um hospital aqui em Campinas, próximo de onde eu moro aqui. Porque ao ser internado e ficar lá internado por 10 dias, a situação cada dia mais ia ficando difícil, porque a saturação do oxigênio do sangue cada vez era menor. E numa madrugada,
naquele hospital, daquele corredor comprido, onde estavam todos de Covid ali internado, havia o CTI, a UTI de um lado do corredor, e na outra ponta do corredor havia a sala do necrotério. Então, muitos iam para a UTI e seguiam para o necrotério, porque era assim na época da Covid. E ali naquele quarto, sozinho, de madrugada, a enfermeira entra para medir a saturação e disse que eu estava com febre. Ali sozinho no travesseiro. Essa é a expressão do travesseiro. Eu nem conseguia pegar a Bíblia que estava do lado ali, no lugarzinho onde ficavam os remédios, e a Bíblia eu não conseguia pegar. Ali então era eu e Deus. E o Espírito Santo colocava na minha mente e na minha consciência as porções das promessas da palavra de Deus, e eu marejei os olhos ao pensar na misericórdia e eu implorei pela misericórdia de Deus. As misericórdias do Senhor são renovadas a cada manhã. Por isso, o nosso culto não pode ser um culto frio, um culto apenas de ir na igreja ou de participar das atividades da igreja. Jesus disse à mulher samaritana que o Pai está procurando os verdadeiros adoradores, aqueles que o adorem em espírito e verdade, aqueles que têm a sua vida, toda ela, em todo momento, em toda circunstância, um culto de gratidão a Deus pelo que Deus fez por nós através de Cristo na cruz, pelo que Deus faz por nós através de Cristo no santuário celeste e pelo que Deus fará por nós quando Jesus Cristo vier nas nuvens dos céus para nos tirar da presença do pecado. E o Salmo 103 faz uma referência a isto. E você pode ir para o versículo 19, dizendo: nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono. O seu reino domina sobre tudo. Esta é uma realidade que nós precisamos cultivar na nossa mente enquanto caminhamos de volta para a casa do Pai. Jesus, nas suas últimas reuniões com os discípulos, Jesus tinha uma preocupação. Ele olhava para os discípulos e via que eles não estavam prontos nem preparados, porque esta realidade do céu, esta realidade das coisas espirituais, não estavam tão fortes, tão presentes na mente dos discípulos. Foi quando Jesus, na sua conversa, disse assim: não se turbe o vosso coração, não se angustie, credes em Deus e credes também em mim, porque eu vou preparar lugar, eu vou preparar moradas para vocês. Eu vou preparar morada para vocês, para que quando eu voltar e levar vocês, vocês possam estar comigo aonde eu estiver, porque o reino de Deus está estabelecido firmemente nos céus. Ali está o seu trono. Ali ele domina sobre todas as coisas. E o Salmo nos convida a bendizer o Senhor, bendizer também todos os seus anjos valorosos em poder que executais as suas ordens, obedeceis a palavra de Deus. Isso nos toca profundamente. E Ellen White, quando ela teve a visão, alguns meses depois do desapontamento, em dezembro de 1844, a visão do caminho estreito, não? O anjo diz assim: olhe para cima. Aí o anjo insistiu: olhe um pouco mais. Ela viu o caminho, o povo de Deus caminhando. E o caminho era estreito. E nesse caminho estreito se manifestava a misericórdia de Deus. Porque a misericórdia de Deus se manifesta numa pessoa: Jesus Cristo. Jesus Cristo. O presente de Deus para mim e para você nessa manhã. Meu irmão e minha irmã, olhe para Cristo.
Olhe para Cristo, não olhe para as coisas e nem se angustie para as coisas desta terra, porque tudo que tem aqui é o símbolo da morte. Tudo enferruja, se acaba, estraga, quebra, emperra, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Nós sentimos isso como Salmo 57. A cada manhã as misericórdias são renovadas. E o anjo disse para ele, olhe um pouco mais. E ela olhou, e ela viu que havia uma luz que incidia sobre o povo de Deus. São as misericórdias de Deus. São as provisões de bênção. São as provisões da dinâmica da salvação. Amor, perdão, aceitação, o dom do Espírito. E alguns que estavam caindo pelo caminho, desanimados, diz que a mão de nosso Senhor Jesus Cristo, a destra, a mão direita, iam levantando aqueles que estavam caindo pelo caminho. E eu gosto de imaginar aqui, que aqui então a mão da graça posta na cruz e a mão da misericórdia. Cristo no santuário celeste, intercedendo por nós, animando o povo de Deus. Nessa manhã, Deus quer dar um presente para você. A fé em Cristo Jesus. Romanos capítulo 12, não? Se desembarace de todo pecado, corramos com paciência e perseverança a carreira que nos está proposta. Olhando para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Perseveremos. Que este salmo, o Salmo 103, assim como tantos outros bonitos salmos, possa refletir a nossa experiência cristã. Eu quero orar por você. Antes, porém, eu quero relembrar aqui a promessa que está em primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 9, emprestada do Antigo Testamento, diz assim o texto bíblico, antes da nossa oração. As coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para os que o amam. Que esta seja a sua experiência de fé. Eu posso orar por você? Curva a fronte. Querido Pai, no silêncio de um amanhecer, de dia, sexta-feira, dia da preparação. Nós, como Sala 57, teus filhos e filhas, se encurvam diante do teu trono de graça para agradecer-te o presente, Jesus Cristo. Agradecer-te, Pai, o dom do Espírito Santo em nossas vidas. Agradecer-te, ó Pai, as misericórdias que se manifestam em nosso viver e nossa existência. Obrigado por tua mão de graça e tua mão de misericórdia. Aqueça o coração daqueles que estão passando por dificuldades. Se tem aqui alguém com a vida espiritual sem muito significado, ó Pai, que a tua mão esteja estendida sobre esta pessoa. Temos muitos pedidos, naturalmente, de cura, de saúde, Pai, se manifeste. Que nossos olhos sejam espirituais. Que nossos olhos, ao estarem fitos na pessoa de Jesus, nós possamos anelar, ansiar, desejar as coisas que tu tens preparado para cada um de nós. Que essa seja a nossa experiência hoje. Que essa seja a nossa experiência, Senhor, na nossa caminhada. Tê-nos um dia de preparação. E na fronteira do tempo, ao pôr do sol, nós possamos encontrar Jesus Cristo nos desejando feliz sábado. Dá-nos, ó Pai, esta experiência em Jesus. Amém.
Veja o que eu vou ler aqui com você, para mim é muito importante. Você que está chegando na sala pela primeira vez, está aqui com a gente, olha o que está escrito aí, ó. A chuva serôdia produzirá o alto clamor. Ellen White diz, nos primeiros escritos, assim, nesse tempo, a chuva serôdia, ou refrigério pela presença do Senhor, virá para dar poder à grande voz do terceiro anjo e preparar os santos que estavam de pé no período em que essas sete últimas pragas serão derramadas. Ouvi os que estavam revestidos da armadura falar sobre a verdade com grande poder, e isto produziria efeito. Perguntei o que havia operado esta grande mudança. Um anjo respondeu: foi a chuva serôdia, o refrigério pela presença do Senhor, o alto clamor do terceiro anjo. Quem é o terceiro anjo? O terceiro anjo é a igreja invisível do Senhor que receberá a chuva. A igreja visível, ela é composta de joio e trigo, mas só o joio receberá a chuva serôdia. Só o joio. Desculpem, só o trigo. Desculpem, só o trigo receberá a chuva serôdia. O joio não está buscando isso. O joio não está se importando com isso. O joio está distraído. O trigo não. O trigo está pedindo, o trigo está pedindo, o trigo está pedindo, visível ou invisivelmente. Sendo visto ou não, o trigo está preocupado com esta unção. E esses dois trechos são bem significativos, porque você vai ver que eles estão sendo desencadeados, acontecendo muito próximo à vinda de Jesus Cristo. Por que eu coloquei esses dois textos aqui? Olhando para o que vimos na Suíça, esses 10 dias que estivemos lá, em especial sexta, sábado e domingo, os outros dias nós tivemos momentos muito importantes de contato com pessoas, abrindo o coração de pessoas, revelando Jesus Cristo para elas. E nós estamos esperando essa chuva serôdia. Quando, no segundo parágrafo, Ellen White ouvia que estavam revestidos da armadura falar sobre a verdade com grande poder, essa pergunta ela vem dentro de um contexto em que, primeiro, esta mesma multidão que ela vê revestida com poder é vista sofrendo, sendo perseguida, temendo a própria morte, revisando sua consciência, pequei, não pequei, pedi perdão, estou de fato perdoado por Deus, na sua revista, na sua angústia de Jacó. Logo depois, ela descrevendo essa cena, pergunta quem é aquele exército que vem perfilado, marchando para vencer e pregando a palavra de Deus com poder. Aí o anjo responde para ela: essa multidão, esses que vocês estão vendo, Ellen White diz assim: o anjo diz para ela, esses que estão revestidos de poder são aqueles que você acabou de ver, que estavam com medo, sisudos, ansiosos, orando pela vida deles, revisando a consciência se estavam diante de Deus justificados. Mas o que que provocou a diferença? Ela diz assim: o refrigério pela presença do Senhor, a chuva serôdia. E a chuva serôdia provoca o alto clamor, certo? Esse alto clamor é a pregação do evangelho a toda nação, tribo, língua e povo. Por esse mesmo grupo que ora temia pela própria vida e fazia revisão da consciência, agora como exército revestidos com armadura, perfilados para pregar o evangelho. E ela diz: eles pregam e dá resultado, porque estão cheios do Espírito Santo. O que que nós estamos fazendo aqui? O que que você vem buscar na sala 57 todo dia de manhã? Hein, Janilson Moura? Minha experiência é que essa galerinha aqui, ó, essa galerinha pega o jeito. Hein, Janilson? Que beleza, hein? Bom falar com você, viu, amado? Você tá falando. Deixa eu só ver uma coisinha aqui, só para
para a gente conhecer de onde você está falando. Abre o seu áudio, consegue, Janilson, abrir o áudio? Claro, essa nova geração, né? Bom dia, Sim, filho. bom dia. De onde você fala, filho? De Lisboa, Portugal. Você está em Portugal, né? Hum, Que legal. Quantos anos você tem? 14. 14. É a primeira vez que você entra na sala 57, não? Eu já entrei algumas vezes aqui. É. Este é o E, primeiro que eu venho no Zoom. ok. E quem que te passa o link para você entrar aqui? Foi a minha mãe. A minha mãe veio aqui fazer um testemunho e ela é que me passa aqui os links. Que legal. Ver jovens como você, filho, adorando conosco, é uma esperança que brota em nosso coração, porque precisamos de uma nova geração, assim, da sua idade, cheios do Espírito Santo, para perfilar nesse exército e pregar com poder, viu? Obrigado. Obrigado por estar aqui e adorar conosco aí de Portugal, tá bom? Obrigado, eu. Grande abraço. Amo você, irmão. Igualmente. Grande abraço. Legal, né, irmãos? A gente vê a nova geração se aproximando aqui. Eu vou trazer depois um testemunho para vocês sobre jovens que estão num trabalho bem bonito, que fazem parte da sala. Que geração é essa? É a geração que recebeu a chuva serôdia. Pastor, mas e se a gente ficar pedindo, pedindo, pedindo e a chuva não acontecer? Pode acontecer isso? Pode, pode, claro que sim. Aí alguém vai dizer assim, mas e aí? Guarde essa frase. Quem morre no caminho, morre em casa. Guarde essa frase. Quem morre no caminho, morre em casa. Não me importa se nós clamarmos agora e clamarmos e a chuva não vier. Não me importa. O que me incomoda é não clamarmos pela chuva, porque a chuva, serôdia, só virá quando clamarmos pela unção. Quando clamarmos pela unção, ela vem e nós realizamos o alto clamor, que é a pregação para toda a nação, tribo, língua e povo. O que que você está fazendo aqui? Eu vou dizer o que que eu estou fazendo aqui. Eu estou convidando você a buscar comigo e com milhares e milhões no mundo espalhados a chuva serôdia. Mas não é para passar aqui mais 10 anos, 5, não. É para ir embora. É para receber a bênção da eternidade. Com a chuva serôdia, virá a sacudidura, virá o selamento, a separação do joio e do trigo dentro da igreja. E lá fora as pragas e a pregação do evangelho e a perseguição. Tudo isso vai acontecer sob o evento da chuva serôdia. E, e nós precisamos urgentemente disso, irmãos. Você não está aqui participando só de mais um culto, viu? Você está aqui buscando o poder para ir para casa. Entendeu, irmão? Nós estamos aqui buscando o poder para ir para casa. Eu não sonho com uma igreja saudável na terra, pregando o evangelho 10 anos e cheia do Espírito Santo, não. Eu sonho com uma igreja cheia do Espírito Santo para ir embora daqui. Esse não é nosso lugar. Esse não é nosso lugar. A gente busca a unção diária do Espírito Santo como para ser uma igreja saudável e a gente clama pelo o derramamento da chuva serôdia para números finais dessa história aqui. Compreenda o que você está fazendo aqui. Compreenda o que você está fazendo aqui. Eu quero que isso esteja dentro do seu coração. Ah, mas e se não vier? E se a gente clamar e não acontecer, irmão, isso não importa. O que me incomoda é não clamar, porque só vai acontecer se a gente clamar, como quem quer receber. E se porventura não acontecer em nossa geração, quem morre no caminho, morre em casa. Entende, não?
Quem morre no caminho, morre em casa. Muito bem. Vou chamar já já Cristina para testemunhar aqui com a gente. Um bonito testemunho. Você vai ver quanta superação na vida da Cristina. Vamos lá. Eu vou chamar a dona Cristina aqui. Cristina Saldanha. Bom dia, pastor. Está me Bom, ouvindo? bom dia, minha amada. Tudo bem? Estou ouvindo sim. Tudo bem? Tudo bem. Você Quantos contratempos, né? não é, pai? E vai e volta, e vai e volta, e vai e Pois volta. é, Mas dessa vez deu muito graças a certo. Deus. Deixa Pois eu é. fazer, deixa eu fazer Uhum. um teste. Solte esse microfone. Pode soltar. Certo. Fale Tá bom comigo. assim? Isso, Pronto. porque você vai ficar incomodada com a mão e Sim, sim. assim como está ótimo. Ok. Vamos bater um papo sobre sua vida. Vamos fazer uma fofoca celeste, mano. Amém? Vamos. Eu vou lá. Epa, Vamos. acorda, Dona Maria de Nalva. Estou vendo Dona Maria de Nalva num travesseiro tão bom ali, mas não está dormindo, não. Ela não está dormindo, não. Mas se você estiver dormindo, acorda, nenê, porque é hora de ouvir a bonita história e você vai perceber que Deus, da mesma maneira que trabalhou na vida dessa menininha aqui, vai trabalhar na sua também. Ô, Amém. dona Cristina Saldanha, a senhora Uhum. tem quantos irmãos? É casada? Tem quantos filhos? Mora onde? Fale para mim. Eu tenho 5 irmãos, né? 5 irmãos. Todos, um está na Igreja Universal, né? Mas os demais na Igreja Adventista. Dois são missionários, tem uma irmã que é assim, abre igrejas, é uma pessoa muito ativa na igreja. Tem uma irmã que está no NASP, seus filhos também no NASP. É mãe de Tiago, Tiago é maratonista lá no NASP, no Engenheiro Coelho. E sou casada com Elielson, nos conhecemos, nós tínhamos 17 anos, né, numa conferência da igreja, e já temos esse tempo todo, né? Estou com 58 anos, então já temos esse tempo todo juntos. Tenho 2 filhos, Eliezer e Gabriel, né? Eliezer é casado, tem um filhinho, hoje está vindo para aqui para ficar comigo, que tem um tempinho que eu não vejo. E Gabriel é meu milagre, né? Gabriel é meu milagre, assim, que Deus atuou na vida. É outro testemunho, não dava nem para contar, porque é muita coisa. É alguém que estava assim para não andar, não falar, e hoje Gabriel fala, Gabriel louva, Gabriel canta no coral, Gabriel é ativo na igreja, está agora, é acompanhado pela pai, né, está fazendo um curso técnico em saúde bucal, e assim, todo mundo não sabe, as pessoas ficam, meu Deus, que milagre é esse? Então, a minha vida é uma vida de milagres, pastor. São Bom, muitos milagres. esse é um pouquinho só da É um família. pouquinho só, pois Da é, Cristina tem muito mais aí embutido nessa frase. com certeza. Mas você vê Cristina sorrindo aqui e nem a vida não é fácil nunca. Mas a vida Não. da Cristina já foi mais difícil, mais difícil. Você sofria muito com autoestima baixa, né? Porque você, quando foi criança, você foi muito rejeitada, Sim. você sofreu racismo, e essa rejeição, ela aconteceu muito com a sua mãe. Ela chegou Uhum. a trocar ou propor a troca de você, da sua pessoa, por alimento. Não trocou, minha mãe teve que me trocar por alimento, né? Continua ou você ainda vai falar mais alguma coisa? Como assim ela trocou você por alimento? Pastor, a minha mãe, quando eu tinha 12 anos, eu entendi o contexto de minha mãe, né? Minha mãe, ela nasceu e a mãe dela faleceu no parto dela. E antigamente era muito comum, né? A criança que nascia e a mãe falecia no parto era uma criança amaldiçoada. E minha mãe, ela ficou de casa em casa, de mão em mão. E
quando eu nasci, que fui a primeira filha, ela projetou em mim toda a rejeição que ela viveu. Tudo que ela viveu na vida, ela projetou em mim. E foi muito difícil, assim, porque eu até perguntei para ela depois, né? Eu digo que o Espírito Santo sempre foi meu psicólogo, mesmo antes de eu entrar na igreja. E aí eu perguntei para minha mãe com o passar do tempo, é porque, né? Ela tinha algumas marquinhas no corpo e tudo, ela me contava. Aí eu fui entendendo com aquela pouca idade que ela só tinha para oferecer aquilo ali para mim. E meu pai faleceu, eu tinha 5 anos de idade, e minha mãe ia sempre no hospital pegar alimento ali no Hospital Espanhol, ali na Barra, faleceu ali. E aí a freira, sempre vendo ela com aquelas crianças, me pediu para minha mãe. E ela propôs: se você não me der, eu não vou poder continuar te ajudando com alimento. Minha mãe, toda quarta-feira, pegava biscoito, pegava arroz, comida que dava realmente para passar uma semana. E aí eu tive realmente que ir para Aracaju para poder meus irmãos serem alimentados. E foi uma troca realmente. E foram muitos processos lá, né? Então Muitos processos. você foi para Aracaju para que os seus Sim. irmãos pudessem ser alimentados. É, e fiquei 3 meses no hospital esperando, né, para poder essa viagem. Imagine, acho que eu tinha mais ou menos uns 9 anos, uma idade eu não lembro, mas eu era muito novinha. E eu ficava ali no hospital, ficava esse período todo ali, via meus irmãos ir pegar os alimentos na quarta, e ir embora e eu ficar ali. Foi muito sofrimento mesmo. E por que você teve que ficar no hospital? Eu fiquei porque ela disse, não, deixa ela aqui para ela ir desacostumando de vocês. E eu fiquei no hospital durante 3 meses. E aí minha mãe ia pegar a comida na quarta. Eu lembro de meu irmão mais velho, o mais velho não, né? Acho que era o do meio, não lembro. Ele faleceu também com 21 anos. E eu lembro dele me colocando na cadeira, me levando para cima e para baixo, para poder me divertir um pouco. E quando eles iam embora, o sofrimento voltava, o choro, né? No hospital, uma criança no hospital. Então, depois eu fui para Aracaju, eu seria tratada como alguém da família, o que não foi verdade, né? Na verdade, eu vivia um cárcere privado ali, eu não podia falar com ninguém, eu dormia na despensa, eu era a última a comer, né? Era muito difícil, até... Tudo E aí é isso, outra história, se eu tudo contar aqui, isso, vai... tudo isso para que sua família tivesse alimento. Sim, e eu sempre, se tiver alguém aí, um deles, eu sempre cuidei de todos. Eu fui aquela pessoa que cuidou de todos, né? Porque minha mãe, ela era depressiva crônica. Minha mãe era depressiva crônica. E Você aí, está, eu... você está diante de uma pessoa que tinha tudo para desistir da vida. Uhum, Porque veja, sim, o Onofre Borges está aí ao lado, possivelmente da sua esposa, Eunice, Soraya, Jorge, você está aí do lado de um rapazinho top, adorando conosco aqui, Renilton, Carlos da Central. Imagina você ser trocado pela sua mãe por alimento. 9 anos de idade. Tinha tudo. Dona Cristina tinha tudo para ser uma pessoa, e ela teve depressão, para ser uma pessoa triste, para ser uma pessoa que maltrate os outros, para ser uma pessoa que não acredite nas pessoas, ela tinha tudo para isso. Mas mesmo na adolescência, Deus iluminou a mente da Cristina de uma maneira tão extraordinária, porque ela vai entender que a mãe fazia isso com ela porque não tinha o que oferecer. A mãe também tinha sido tratada de maneira severa em sua não é uma educação, na verdade, né? uhum, E, e a mãe, ela não tinha muito o que oferecer. Com 13 anos de idade, com 13 anos, a irmã Cristina já liberou a própria mãe, porque você não perdoou sua mãe por tudo isso ainda isso, adolescente. com certeza. De onde você tirou esse perdão, Cristina? Do reconhecimento do que a sua mãe tinha vivido e você entendeu que porque ela tinha passado por tudo aquilo, não tinha para dar Uhum. outra coisa para você. Foi essa a sua leitura da ação da sua mãe?
Sim, também eu acredito que é a compaixão, pastor. A compaixão, ela leva você a tomar atitudes, né? Mesmo um adolescente ainda, que a gente não explica. E eu via muito minha mãe, o sofrimento dela, né, para nos criar sem meu pai. Depois ela conseguiu até um companheiro, mas era muito difícil. Minha mãe era feirante, né? Ela ia para a feira todos os dias. E eu via a situação de minha mãe. Então tinha muita compaixão de minha mãe, tinha muita pena de minha mãe. E tinha pena e pensava no que ela viveu. Isso aí fazia com que eu a perdoasse, com que eu não relevasse tanto as coisas que ela fazia. Eu morava num bairro muito periférico, em Marechal Rondon, né, um local muito, assim, um pouco perigoso, né? E ali tinham pessoas que diziam assim, ó, eu tinha duas mães, além da minha mãe, eu tinha várias mães, né? O que eu achava muito era pessoas querendo me adotar, porque via aquela pessoa ali estudando, né, em casa, nunca fui de rua, nunca fui de bagunça. E muitas falavam, venha morar com a gente. As pessoas não aceitavam a forma que ela me tratava. Mas eu sempre explicava, não, é porque ela é assim, porque ela sofreu muito. Então, eu acho que a compaixão, o amor, né? Quando o Espírito Santo habita no nosso ser, ele nos faz ter um olhar além a gente olha pelas entrelinhas, a gente não olha o todo, né? É como diz aquela frase, que o essencial é visível aos olhos, que a gente só vê bem com o coração. Então eu vi a minha mãe com o coração, eu não vi a minha mãe com as atitudes dela, e aí eu, Cristina, pessoa, vendo minha mãe. Então era o meu coração que via a minha mãe. Você E eu sabe que acredito que... a sua maneira de pensar é muito interessante, porque muitas vezes, quando nós não somos compreendidos, você que está aí me ouvindo, às vezes você não é compreendido em algumas ações que você faz, em alguma coisa que circunda a sua vida, você não é compreendido. Aí você pensa bem assim: essa pessoa está agindo assim porque não sabe o que eu passo. Você não já pensou assim, não? Você está vivendo uma situação, tomou uma atitude, as pessoas não compreendem o que você fez, e você diz assim: faz isso, está agindo assim comigo, porque não sabe o que eu passo. Você já pensou assim, não, alguma vez? Você pensando sobre você mesmo. Que tal, que tal, quando as pessoas falharem conosco, nos tratarem mal, que tal a gente pensar assim: o que será que ela está passando? É importante. Né? Qual é a história dessa pessoa? Quais são as marcas que ela traz? Que fraturas na vida essa pessoa tem que faz com que ela haja assim? Não é, essa pessoa não pode ser só esta atitude grosseira que ela teve comigo. Há algo por trás que impulsiona essa pessoa a fazer isso. O que será? Que tal nós entendemos as pessoas lá dentro do contexto da vida delas, como nós queremos que as pessoas nos entendam dentro do nosso contexto? Não ficaria mais suave olhar para as pessoas? Com certeza. Não é, Cristina? Acho que Uhum, ficaria mais suave. Nessa caminhada aí de que você viveu, tudo muito criança ainda, uma coisa você me disse que eu achei muito interessante, e a gente aqui procura os emblemas do Espírito, fruto do Espírito, amor, alegria, paz. A gente procura essas evidências tanto para pregar na sala 57, como para dar testemunho, porque é disso que a gente está atrás. Mas uma uhum, coisa eu quero salientar aqui na sua experiência, e eu vou valorizar agora o acadêmico, porque neste contexto aqui vale muito a pena valorizar o acadêmico. Vou te explicar por quê. Você decidiu estudar, Cristina. Me fala um pouco o que que você tem de formação acadêmica e sua experiência como você foi professora da Igreja Adventista durante 21 anos. sim. 21 anos. 27. Hã? 27. 27 anos. Bom, 27 anos, professora da Escola Adventista do Sétimo Dia. Uma menina que, com 9 anos, foi trocada por alimento. A família, a mãe dela, buscava alimento na feira, resto de alimento para eles Sim. comerem. Ela passou fome. Foi bem Fome, literalmente, viu, pastor? fome de não ter o que comer, não é, Cristina? Uhum. E Fome um de só. sonhar com a comida e acordar, a comida não está ali. Sonhar com a comida e acordar com Sim, fome. o peixe fritando, o frango no fogo, e aí quando acordar não tinha.
Tinha farofa de cebola. Ela foi professora durante 27 anos, e olha só, não é só isso. Qual é o seu currículo acadêmico? Eu sou professora, né? Que eu nunca perco esse título, né? Consegui estudar, consegui fazer um magistério, consegui fazer uma pedagogia, tenho muitas pós-graduações, né? Hoje eu atuo na área de psicopedagogia, auxiliando crianças autistas, crianças com TDAH, e sou escritora também, né? Sou escritora, escrevo assuntos afrocentrados, eu tenho como uma missão, fora um ministério à parte da igreja, né? E meu currículo é esse, mas eu acho que o currículo mais importante é esse de ter passado por tantas coisas e, como eu falo para as pessoas, para as meninas que eu palestro, né, para as mulheres que eu falo, eu costumo dizer assim que essas coisas nos fortalecem, nos edifica, né? Essa Você é a faz, parte que você faz palestras também? faço, falo para crianças sobre abuso, falo para mulheres. A Giovana entrou até aí no início, né, o Gé? Um beijo, meu amor. Gé, eu já ouvi algumas palestras minhas. E assim, eu acho que isso tudo, pastor, o currículo maior é essa ação do Espírito Santo. Como o Espírito Santo me preparou com o meu sofrimento para ajudar outras pessoas, né? Pessoas que eu só tive uma conversa, tipo uma menina que ela é parente de um pessoal da igreja de Castelo Branco 2, que foi apenas uma conversa que eu tive com ela. A menina estava muito depressiva e ela saiu da sala, na escola adventista mesmo, que a professora Rione, que era a psicóloga, não estava no dia, e eu atendi essa menina, que não era nem estudante, né? A mãe tinha parentes que estudavam lá e ficou sabendo que tinha uma psicóloga ali e levou. E eu conversei com ela e pronto. E aí, no dia seguinte, a mãe disse que ela estava melhor, essa menina foi melhorando, hoje ela está em São Paulo, estudou, fez pedagogia igual a minha colega. Então, assim, currículo acadêmico, ele é muito importante, mas eu acho que o que você faz com esse currículo, com esses aprendizados que Deus lhe dá, com o que você faz com as ferramentas que Deus lhe dá, quando você estuda, é que é mais importante ainda, você saber utilizar aquilo ali também para a causa de Deus. Sabe por que colocar em relevo o currículo acadêmico aqui? Como eu disse, já preparando essa colocação, que o relevo maior que a gente procura são os frutos do Espírito, a Sim. semelhança com Cristo, né? Não adianta nada você ter o acadêmico e não parecer com Jesus, não Uhum. testemunhar, não usar isso como ferramenta, como você mesmo disse, para que Jesus seja glorificado. Não, não tem muito sentido isso. Mas por que que eu chamei o currículo acadêmico? Porque você tinha tudo Não, para não ter nada possibilidade disso. nenhuma, nenhuma. Você tinha Lá, tudo, desde o acadêmico ao psicológico, você carregava ser traumas, um arraso, ser um nada, né? Então, ser um nada. você tinha tudo para não ser quem você é. Escritora, Isso. professora, várias pós-graduações, você palestra, você ministra, você ajuda pessoas. É extraordinário. Sabe por quê? A maioria das pessoas, elas usam a dor como uma desculpa ou uma boa desculpa para você parar. Não, não Uhum. vou fazer isso. Olha só, eu estou sentindo isso. Eu não vou fazer isso porque olha o que fizeram comigo. Não, você não sabe a vida que eu tive. Você quer que eu avance? Quer que eu estude? Que cabeça eu tenho para fazer isso? E a gente tem em você uma pessoa que passou por tudo isso e não travou nessas coisas. E aí eu acredito, Cristina, que isso não é só para você. Não, Guardando as devidas diferenças, que não seja para a área acadêmica, seja para a área profissional, em outras áreas, mas a dor não pode parar, gente. não. A dor A dor tem que emocional, ser um trampolim. a dor física, nós temos que, junto a Deus, utilizar desta dor de alguma forma para continuar. Uhum. Porque senão, olha para mim aqui, amigo, olha para mim aqui, ó. O mundo cobra. O mundo não vai ficar esperando você. A sociedade não vai se preocupar com sua dor. O mundo vai atropelar você. O mundo não espera nada. Ou você se ergue
e com a dor, que seja ela qual for que você estiver sentindo, você use isto como um trampolim para superar as dificuldades, ou você vai estagnar e morrer, entende? Não. A Cristina, para mim, é um grande exemplo de pessoas que sabem utilizar a dor como trampolim. E não importa quanto tempo de durabilidade ela tem, se vai passar aqui ou na eternidade. Uhum. Aprenda a usar a dor como um trampolim para as conquistas da sua vida. Ou então, a gente vai sucumbir. Sabe por quê? Dor está na vida de todo mundo. De uma forma ou de outra, a dor está na vida de todos nós. Ouça aqui, ei, você que está aí deitado, com a dor no peito, boca seca, coração acelerando, dor emocional, está com uma dor física doendo parte do corpo, tem uma doença. Irmão, olha aqui, ei, não para, não para. Use alguma forma para se movimentar. E não fale de levantar da cama, não fale de você andar para todos lados. Tem pessoas que não podem fazer isso aqui, mas o movimento é aqui, ó. Sim. O cérebro pode se movimentar. Os pensamentos não podem parar. E eles todos devem ser usados para o reino de Deus. Movimente aqui, ó. Movimente aqui. A Cristina fez isso. Parabéns, Pastor, viu, pelo seu exemplo. é, Sim, eu costumo pensar assim que a gente tem o poder de escolha, né? A minha mãe viveu aquela situação, né, de abandono e ela transformou essa dor em revolta, né? Mas eu quis mudar a rota, eu quis recalcular a rota, eu quis fazer a minha vida ser diferente. E assim, não foi eu querendo que fosse diferente, mas eu sempre tive assim Jesus como alvo. E quando eu sentia, que sinto ainda hoje, né, que nós somos uma cebolinha com várias camadas e essas camadas vão saindo aos poucos. E quando eu sinto isso hoje, eu sempre escuto Deus dizer: olhe para mim. E eu não tiro os olhos de Jesus. Então, assim, quando eu sinto que a angústia, que a ansiedade, que quer vir me alcançar, eu olho para Jesus. E aí eu levanto, eu crio ânimo, eu vou fazer minhas coisas, eu vou vivendo. Então, o segredo é olhar para Cristo e também se preocupar com outros, é você ter responsabilidade com as pessoas, porque a gente fala assim que a gente guarda a dor da gente para poder ir cuidar do outro. Isso aí é maravilhoso. Você guardar um pouco a sua dor, né, para poder você cuidar da dor do outro. Quem trabalhou comigo na escola adventista sabe que, é claro que eu não agradei a todos, né, mas o meu perfil era um perfil de humana. Eu conhecia meus professores, eu conhecia os funcionários da escola. Muitas vezes eu intercedia, eu almoçava com eles, eu via alguém comendo cuscuz, eu via alguém comendo e eu já ia falando, né? Muitas vezes, o professor está chegando atrasado, não está chegando atrasado porque a esposa está depressiva. Então eu conhecia a minha equipe. E todo lugar que eu vou trabalhar, eu gosto de conhecer minha equipe, conhecer as pessoas que eu trabalho, para entender suas ações. Então, quando a gente esquece um pouco da nossa dor e vai cuidar da dor do outro, essa nossa dor ela fica menor, ela diminui. e ó, Então, vamos nos. você que tá ouvindo a gente, não é um clichê, não, viu? Isso aqui não é um clichê. Quando você cuida dos outros, Deus cuida de você. Escute isso. Quando você cuida da dor dos outros, Deus ameniza as suas próprias. Isso é Entende, não? fato. Transforme isso em energia positiva. Faça igual a Cristina. Quebre o ciclo negativo. Quebre as maldições da sua vida e transforme o seu sofrimento em bênção. Quebre o ciclo. Você pode quebrar pelo poder do Espírito Santo. Você pode quebrar esse ciclo. Ela escolheu. Sim. A vida é de escolhas. Minha mãe transformou a dor em revolta. Eu quebrei o ciclo. Transformei a dor em bênção. Olha que coisa, né? Que mente, né? Que mente saudável é essa. Hein, dona Verônica? Você que trabalha aí com aconselhamento, que mente extraordinária, né? Essa mente capaz de quebrar ciclos, de romper ciclos. Que coisa extraordinária. Você estava lá sossegadinha, quietinha na sua vida, de repente rolou uma Uhum. conferência perto da sua casa, um tal de Joelson Gonçalves fez os estudos da Sim. conferência. Você não perdeu nenhuma noite, assistiu toda a conferência da Igreja Adventista, mas você tinha medo de um tal do livro do Apocalipse. E você disse: só vou me batizar quando eu ler esse livro todo.
e você leu o livro todo da Igreja Adventista e você foi batizada nessa igreja. Tem quanto tempo de batismo, filha? Nossa, eu me batizei, eu tinha uns 17 anos. Eu acho que tem muito tempo, meu pastor nem Não conta. vamos nem contar, não vamos Eu nem nem contar para o conto. pessoal não fazer Mas conta tem por aí. muito tempo, muito tempo. E eu acredito que naquele dia eu recebi um pouquinho desse batismo do Espírito, viu? Eu chorei o tempo inteiro. E antes do batismo eu já era muito ativa, tanto que no dia o pastor Dilson falou assim: Ô menina, você não é batizada ainda não, porque eu já era recepcionista, eu já contava história na classe das crianças, eu queria fazer Que, tudo que, na igreja. que idade você tinha? Que idade você tinha? 17, Com 17 17. anos você já entrou, mergulhou, Foi a melhor começou a escolha da trabalhar nas minha vida. atividades e o pastor achou Sim. que tu já era batizada. Minha É, filha, achou que eu já era batizada, é estudo bíblico, eu saía, varria a igreja todos os dias para conferência, era assim, eu acho que era o que eu estava precisando para sair do. Eu ficava muito no quarto, eu lia muito e ficava muito no quarto, eu não tinha amigos assim. Então, quando entrou na minha vida, nossa, eu queria dar estudo. Foi um momento assim que desabrochei. Eu acredito que me- naquele momento foi como se eu fosse um botão que estivesse fechado e na hora que eu encontrei a igreja, encontrei a Cristo, eu desabrochei. Eu queria fazer tudo, eu queria, aquilo tudo estava guardado, aquela energia toda de aquele pique, depositei no trabalho da igreja. quando você tiver curiosidade, reveja esse testemunho depois, que fica gravado no YouTube, e você vai perceber a diferença da sua fisionomia, do seu sorriso, das suas expressões, quando você Sim, transicionou do sofrimento, da sim, vitória que você teve sobre o elo negativo, e você fala do encontro com Jesus, da conferência, eu desabrochei, seu rosto mudou completamente, com porque você certeza. foi para o ambiente da sua salvação e o Sim, sim. seu rosto muda. É muito interessante. E você vai dizer que quando você se converte, encontra a igreja, os irmãos da igreja, você nunca mais passou fome. Como é que é isso? Não, não. É, Por que não? nós passávamos muita fome, viu? Apesar de minha mãe ser feirante, e tudo, a gente passava muita fome. Minha mãe às vezes ia para a feira para catar alimentos para a gente, e tudo. E ela era uma feirante que ela trazia para vender na porta as coisinhas, né? O que ela podia trazer dentro de um mocozinho, de um balaio, ela vendia ali, mas não dava para alimentar 6 filhos, né? Seis praticamente, 5 filhos. Então o que acontece? É, me perdi. Eu Sim, perguntei para você por que que você não passou fome mais quando você sim, porque se quando a converte. gente foi para a igreja, primeiro nós começamos a ir para a conferência, eu era de um grupinho, né? E esse grupinho, o pastor Dilfo, o pessoal construiu uma igreja, a associação construiu uma igreja grande, nós tivemos que passar para essa igreja. E próxima à igreja tinha uma moça que vendia pão e vendia pão fiado. Então minha mãe se interessou, minha mãe era candomblessista também. E minha mãe se empolgou em ir para a igreja, porque todos os dias a gente trazia o pão, comprava o pão ali fiado para pagar no final do mês, né? E devido a muita dificuldade, eu ser uma pessoa muito ativa na igreja, os irmãos começaram a perceber a minha vida, como era, perguntar. E nós tínhamos um irmão, irmão da irmã Cresilda, não lembro o nome dele, ele já faleceu, mas essa família ia todos os domingos com um saco de alinhagem cheio de alimentos para a gente. A pessoal de Dorcas também, né, que era Dorcas naquela época, ia também, nos dava alimento, e a gente nunca mais nós passamos fome, nunca mais passamos fome. A igreja entrou na nossa vida para assim, foi uma ajuda, foi um socorro de Deus, foi um socorro às nossas orações, assim, mesmo sem saber para que nós estávamos rezando, orando, né, mas entrou como um alívio, e tudo que eu tenho, eu devo justamente a Deus e à Igreja Adventista. A Essa Igreja igreja, Adventista essa foi igreja, sim, eu amo essa igreja, Cristina. sim, Amo. sim, E ela existe, sabia? Ela existe. Esses irmãos que cuidam dos outros, que levam sim, alimento, que levam roupa, que olham. roupa Ela também, né? existe. Muito embora esteja Você- sendo pressionada por um novo tipo de pensamento e um novo tipo de sociedade, essa igreja Uhum. nunca vai deixar de existir. Imagina, todo domingo o irmão pegava um saco de comida para levar Sim. para sua casa. Que amor, coisa mais Ia linda com é. a família toda, as crianças, ele levava todo mundo para levar esse alimento lá.
E todas as vezes que eu nunca pensei em sair da igreja, porque eu acho que eu não me vejo fora da igreja, o medo, né, o que é que eu vou fazer fora de Deus? Não existe lugar fora de Deus. Mas assim, se alguma vez, se algum dia eu pensasse em sair, eu acho que eu não sairia pensando no quanto a igreja fez por mim. E muitas vezes a gente sai da igreja porque se chateou por isso, por aquilo, mas a gente não bota na balança os benefícios que nós ganhamos em estar na igreja, em participar da igreja, né? A gente, aquela irmãzinha, como a irmã de Deus, que sempre ia me dar o estudo bíblico, mas levava o dinheiro para pegar o transporte, para ir para a escola, comprar um pão. E a gente passa por cima disso tudo. Às vezes a gente está numa vida até mais Ó, estabilizada, tá isso vivendo aqui, bem. que tem muita coisa, o testemunho dela é fino, tem algumas coisas tão importantes. Porque olha só, ela está dizendo aqui que a irmã que dava estudo bíblico levava um dinheirinho para ela comprar pão, uma coisa. A mãe dela pegava um dinheiro e dizia assim: Cristina, compre isso daqui. E muitas vezes o dinheiro não Não dá. dava e ela tinha que voltar com aquilo comprado, você imagina? E esta irmã que dava estudo bíblico para a Cristina percebeu isso. E ela dava o dinheirinho para a Cristina para não passar por isso diante da mãe. Ô, E irmão, muitas vezes deixa eu eu falar. achava o dinheiro no chão, viu, pastor? Achava, você me Olhar para fala o que muitas canto e dizer, vezes meu Deus, eu preciso voltar com o pão, o quisuco, porque quem é das antigas sabe que existe que o suco, quisuco, o existe o chamado pó da morte, irmão. pó da morte. Ou em outro Então, lugar chama eu ia, borra-bucho. pois Então, é, tinha borra-bucho. que voltar com o pão, com o quisuco, e eu dizia, meu Deus, esse dinheiro não vai dar. Mas aí olhar para o canto, olhar para o outro, de repente aparecia R$ 5 no chão, alguém via, eu pedia, me dava. Fui marisqueira, viu, pastor? Não sei se eu falei para o senhor, eu marisquei muito ali no Lobato. Ó, Mariscava para poder levar comida para casa. a gente vê Deus cuidando dessa menina, como ele cuida de você e de mim o tempo todo, em Sim. situações diferentes, né? De forma extraordinária, irmãos, de forma extraordinária. Muito bonito isso. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você aqui. Olha, eu não saio da igreja. Tenho medo de sair da igreja. Para onde eu vou sem Deus? E a gente às vezes, estou repetindo, Cristina, a gente às vezes fala de sair da igreja Irmão, se você untar seus olhos com o Espírito Santo e dizer para esse Espírito Santo, me mostra nessa igreja só coisas boas, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu conheço a igreja. Eu sou adventista há 35 anos. Pastor tem 16. Líder, 30 anos. Tá bom? Estão conversando com uma pessoa experiente. Eu conheço essa igreja. Tem muito, esmagadoramente, muito mais coisas boas do que ruins. Eu tenho certeza, eu vivo isso. Nosso problema é nos concentrar nas coisas ruins que acontecem e usar essas coisas ruins como pretexto, primeiro para não trabalhar, para não se envolver, até mesmo sair da igreja. Tolice, sussurro do diabo. Ah, mas na igreja tem pessoas que dão mau testemunho. Tem, que não seja você para começar. Que não seja você para começar a história. E segundo, olha para quem dá bom testemunho. Tem um monte de gente que faz isso com, com maestria, inclusive. Ó, bons olhos, luz, olhar iluminado para a vida. Ela teve olhar iluminado. Ou você acha que nas igrejas que Cristina frequentou não tinha problema? Não tinha gente lá que era joio? Claro Até que eu sim. mesmo era um problema, né? Então, é isso. Então, isso aqui da Cristina no testemunho dela, eu nunca desisti, não vejo como desistir, não me vejo ausente de Deus, da igreja. Eu olho o tanto que essa igreja me ajudou. Amigo, vá para a sua igreja, hoje é sexta-feira, dia de preparação, vá amanhã e tire só para olhar o que tem de bom acontecendo na sua igreja para você ver se você não vai voltar alimentado de lá. Olhos iluminados, irmãos. Olhos iluminados. O dom mais precioso dos sentidos que nós temos é a visão. A Bíblia diz assim, ó, se o teu olhar for iluminado, bênção, mas se ele for treva, que tipo de trevas serão? Olhos iluminados. Eu decidi o que era bom, ver, olhar o que é bom. Mas e o que é ruim, pastor? Melhore você. E a pessoa que, amigo, ore e vá até a pessoa. Tem todo um processo bíblico para você melhorar e ajudar a sua comunidade. Daí você passa por um problema de saúde, pandemia, açúcar lá em cima.
você vai se deparar com a sala 57, que é o nosso Hum. assunto agora, nos próximos 10 minutos, para a gente encerrar seu testemunho. Como é que você chegou na sala 57, filho? Eu cheguei na sala 57 através de uma amiga, né, que infelizmente ela faleceu na pandemia, né? Ela faleceu com a Covid. Ela era uma pessoa muito feliz mesmo, Ju. E ela sempre dizia, Cris, assista a Sala 57, tem um programa bom pela manhã. E ela estava um pouco assim, bem afastadinha, mas é um testemunho que ela não está aqui para dar, mas eu vou dar agora, né? Que ela voltou muito para Jesus através da sala e acho que Jesus levou no tempo certo, né? Porque ela não tinha uma vida tão regular assim na igreja e nos últimos dias, né? Nos últimos tempos dela, ela estava muito ligada à sala, muita coisa, eu vi muita mudança nela. E por ver essa mudança nela também, eu disse, não, vou assistir. Quando chegar na parte do Bom Dia com Alegria, eu tirava, e alegria demais para mim. Não estou acostumada com tanta alegria. Ó, dá uma olhada. E, a sala para mim foi um divisor de águas, porque eu comparo a minha chegada na igreja, né, aquela euforia, aquele ânimo para poder trabalhar para Deus. E depois eu comecei a estacionar, né, devido às ocupações e tudo, eu comecei a estacionar um pouco. A pandemia veio, eu estava nesse processo de estacionamento, né? Já fui líder do Ministério da Mulher e tudo, mas estava, não, eu vou ficar um pouco parada. E aí a pandemia veio, o meu açúcar ficou muito alto. E na sala eu não podia ir para a igreja, mesmo quando vou retornando, não podia ir para a igreja. Tiveram algumas igrejas que abriram a si mesmo. E eu não podia ir de forma nenhuma. E a sala para mim foi um refúgio. Eu passou o link, eu comecei a assistir e foi um refúgio, foi assim um alimento para que eu permanecesse. Né? Depois que a pandemia acabou, eu recebi minha sogra aqui. Minha sogra cadeirante, teve alguns conflitos com a filha dela, veio morar conosco e eu fiquei praticamente em casa de novo, né? Trabalhava a semana inteira, que eu trabalhava na socioeducação, e quando chegava no final de semana, eu ficava sábado e domingo com ela. Meu esposo rodava aplicativo, agora meu esposo fez faculdade de História, agora está trabalhando no Estado como professor de História, são vários milagres, viu, pastor? Amém, amém. Então, E eu você impulsionando, eu você fico vai entrar empurrando na, todo mundo. Vamos você vai lá, entrar vamos na, estudar. você vai entrar na sala nesse contexto de Sim, enfermidade sua, da sua sim, sogra e da sim. incapacidade de ir na igreja. De E aí ir à você igreja, vai dizer assim, a sala me ajudou a permanecer. sim, E é aí a palavra que eu uso. você vai me dizer uma coisa que eu achei muito interessante. Não somente a mim, mas ajudou a muita gente a permanecer. Sim, com certeza, com certeza. Eu Cristina, acredito que a sala hoje está chegando a 15 milhões de visualizações. Eu hum, acredito que nessa caminhada nós alcançamos milhões de pessoas desde a pandemia. Milhões de pessoas. O que temos hoje na sala é um grupo cíclico que vai se renovando, porque hum, muitos saem, outros chegam, e eu gostaria que todos ficassem, mas infelizmente não tenho controle sobre isso, porque quando sai você diminui a velocidade do movimento, quando você fica você ajuda o movimento a permanecer. Mas eu quero ressaltar aqui para você, a sala foi a arca para muita gente. onde muitos entraram para não se perder. Sim, A sim, eu sala fui foi uma dessas. levantada na pandemia, no auge, eu tenho certeza absoluta que muitos não desistiram da fé, porque a sala foi a plataforma que as pessoas se ampararam naquele momento de crise. A própria Cristina vai falar sobre isso. Pastor, eu É, permaneci firme por causa da sala, certo, Cristina? sim, e quando nós retornamos para as atividades na igreja, eu acho que foi assim para todo mundo, né? A gente percebeu, nós sentimos falta de muitos irmãos que não estavam ali e que não voltaram mais. Mas todos os irmãos que procuraram, de alguma maneira, edificar sua fé, e muitos eu perguntava, você acompanha a Sala 57? Acompanho. Então, assim, acho que o pastor Wagner talvez não tivesse essa dimensão nesse aspecto da sala, né? De que a sala foi como a arca de Noé naquela época.
né? Muita gente que hoje está na igreja, como eu repito, é por conta dessa convivência, desse acompanhamento da Sala 57. Alguns que não tiveram esse suporte não voltaram mais, saíram e não voltaram mais. A sala ela nos fez permanecer, que é a palavra que eu uso em todo lugar que eu vou, todas as vezes que eu falo, irmãos, tá difícil e tudo, mas vamos permanecer. O que é que nos faz permanecer? É uma sala 57, é ouvir, dormir ouvindo o sermão, é manter nossa comunhão com Cristo de manhã, estudando a lição, lendo a Bíblia, fazendo as nossas atividades na igreja dentro de nossas possibilidades. Gostava de fazer muita coisa na igreja, mas hoje eu não posso, então eu vou fazer na medida do que eu posso fazer, mas eu não vou deixar de fazer. Então, assim, para mim, Cristina, a sala 57 foi a arca que eu encontrei naquele dilúvio que foi a Covid, Deixa, né? deixa, deixa eu ir para a parte final do seu testemunho fazendo uma última pergunta. Cristina, você vai me dizer que a sala foi o lugar onde você conseguiu superar muitos traumas da sua vida. Sim. A sala serviu como um psicólogo para você, né? Uhum. Que tipo de trauma você venceu e o que que significa a sala para você? Foram muitos, né, pastor? Aí eu estava falando, até conversando até com o senhor ontem, nos sermões, cada sermão trazia para mim um. É como eu falo quando eu vou para a igreja, gente, pregar. Eu digo assim, gente, hoje Deus quer falar com você. Às vezes, uma palavra, uma frase que alguém fale, vai salvar, tirar uma escama de sua vida, vai tirar, descamar essa cebola que você é. Então, assim, muitos sermões aqui na sala eu me sentia sendo curada, eu me sentia sendo restaurada, né? O pastor Jael trouxe uma vez um hino quase no lar, e por coincidência hoje ele que pregou. Eu disse, meu Deus, quanta coincidência. E esse hino, para mim, ele foi num momento de que eu estava talvez perdendo essa visão do lar, do céu. E a gente canta todos os cultos, né? Pôr do sol, a gente canta esse hino, quase, estamos quase no lar. Então a sala é difícil descrever, pastor, mas foram muitos pontos, muitos momentos. E a gente que eu via, eu me via em quem estava falando, eu me via em quem estava fazendo o sermão, eu me via na Verinha contando a história dela com o pai, né? A agressividade, tudo. Eu me via na dor do pastor, quando perdeu o Esdras. Eu me via em várias dores aí, né? A Miquela, aquela resiliência, a força de estar ali, permanecendo ali, né? Com toda a dor. E a sala me fez entender que, independente do que aconteça aqui, eu tenho que lutar para estar no céu, porque aqui é passageiro. E quando eu senti medo de alguma coisa, de falar, de testemunhar, como eu sempre falei para o Senhor, não sou eu que vou fazer, quem vai fazer é o Espírito, a gente não precisa ter medo de nada. Às vezes vem a ansiedade, vem, porque vem é normal do ser humano, mas a gente tem que lembrar que quem vai fazer é o Espírito, e a sala, ela ajuda todo dia a gente buscar um pouquinho desse Espírito Santo. E esse Espírito Santo é derramado diariamente na gente, e a gente percebe no final do dia. Quando eu entrei para a igreja, a gente tinha um lema assim, de todos os dias pensar, ter uma experiência com Cristo. Qual foi a minha experiência de hoje com Cristo? E geralmente eu vejo que as minhas experiências com Cristo diária, ela está relacionada à sala. Foi alguma coisa na sala que me preparou, né, pela manhã, para que eu passasse por aquele processo durante o dia. E tivesse essa experiência enriquecedora com Cristo, que eu pudesse pensar à noite. Então, assim, a sala 57, eu sempre falo, foi uma arca de Noé no dilúvio da Covid, né? E vamos permanecer nessa arca até Jesus voltar. Porque outros dilúvios virão. Virão e muitos. E outra E coisa eles que eu. virão com mais força, viu, minha Isso, irmã? Haja a- arca para segurar a isso. gente. É isso que eu me apego muito a algumas frases da sala. Uma das frases que eu me apego é essa, de que o poder do Espírito Santo ele vai nos preparar para as tormentas que virão. As mais fortes e as que vêm durante o dia, porque vem muitas tormentas durante o dia. Eu que sou psicopedagoga, tem meninos que eu vou assim, eu digo, meu Deus, como eu vou agir com esse menino? Mas aí o Espírito Santo vem e diz, ó, faça isso, isso, isso. A gente consegue fazer e consegue ter sucesso. Então, são tormentas. E o poder do Espírito, o pedido do Espírito Santo de manhã,
nos ajuda a isso. E fazer isso em comunhão é muito melhor do que sozinho, né? É muito melhor do que sozinho. Você está ali, ó, tem uma igreja, imagine que privilégio ter uma igreja, ir para a igreja todos os dias, de manhã cedo, sem precisar ficar se acordando, se embelezando, se arrumando. Ah, Você que levanta, delícia, ó, né? pronto, Taria você está na igreja. Saúde Lima, Saúde Lima, Saúde Lima, minha filha, preste atenção, irmã. Vambora, garotinha. A sala, Cristina, desculpe te cortar, Não, ela é uma igreja que abre quase todo dia. E ela fica sim, no ar 3 horas todo dia, abençoando pessoas. Eita, não. glória a Deus. A Márcia, ela está lá, dando o rolê dela dentro do carro. Saiu lá da casa, mas a sala não sai dela. Rádio É, Simão. Márcia é uma benção, viu? Vamos dar uma olhadinha no pessoal que está por aqui, ó. Verônica Coutinho está aqui, ó. Eu falei com Saúde Lima. Ó, que lindinha, coisinha fofa. A Saúde Lima, aí, ó, coisa mais linda, com a Bíblia na mão. Ó, a Márcia lá dando um rolê, tá vendo? Ó, indo para Oi, trabalhar. Marcinha, minha Provavelmente vizinha. alguma é daí da área, né? Vocês É, minha fazem parte vizinha da aí. mesma associação, estão até com um pequeno grupo Sim, juntas. Olha aí sim. a dona Márcia falando que sim, né, Márcia? Ó, a Rosirene, Rosirene com fone amarelo, coisa linda, garotinha. A irmã Rubenita já está trabalhando, mulher, passando roupa, né, dona Rubenita? Eita, menina, lavando roupa. Olha lá o irmão. Eita, mas é bom demais, né? É isso aí, garotinho. Na quarta-feira, eu vou trazer aqui as novidades do culto da Suíça, tá bom? Vou contar para você tudo que aconteceu lá com a galera que participou com a gente na Suíça, porque quero trazer para vocês, além das fotos, eu quero ambientar. Eu quero trazer quem estava lá falando do que viveu, para você entender o texto que eu li hoje. Por isso não mostrei nada hoje, vamos mostrar só na segunda-feira. Hoje é sexta, minha cabeça eu estou achando que hoje é quarta-feira, tu acredita? É Não, hoje é sexta, pastor. sexta-feira e na segunda-feira, com a graça de Deus, eu vou trazer o que nós vivemos, mas com testemunho das pessoas que estavam lá, tá bom? Na segunda-feira. Cristina, muito obrigado, viu? Eu Muito amo obrigada você, eu preciso também. de você para ser feliz. Você Também, é a pastor. parte visível de Deus e eu creio mais em Deus porque você existe. Muito Tá obrigada. Eu bom? também digo para todos, né, que eu amo vocês. Preciso de vocês para ser feliz. Vocês são a parte visível de Deus e eu creio mais em Deus porque vocês existem. Vocês são a família, né, que a gente se encontra, a gente adota, nós adotamos vocês, né, alguns eu adoto o pastor Jael como meu pai, porque eu vejo assim, eu digo, nossa, meu pai poderia ser assim, um negão, igual o pastor Jael hoje está com o cabelo branco, né? E a gente sai adotando pessoas como parentes, né? Para a gente, a pessoa nem sabe que é parente da gente e já faz parte da família. Nós É somos muito irmãos, né, irmã? Somos somos, irmãos. sim, somos. Na, É na muito segunda, gostoso. na segunda também eu vou agradecer a todos que contribuíram tão ativamente nesses 10 dias que passei fora e que continuam colaborando, né? A sala é uma soma de esforços, por isso que a gente não deixa de transmitir. A sala hoje está muito segura no que faz, pessoas que ajudam, que corroboram de uma maneira muito interessante. Grande dia na presença de Deus, tá bom? Que Deus te abençoe Amém, grandemente. amém. Grande abraço. Um abraço para todos. Você conheceu a Cristina, trocada por alimento quando criança, mas uma grande Marisqueira. mulher de Deus. Uma grande mulher de Deus. Tá aí, ó, um exemplo para você não desistir da vida apesar dos problemas. Não desista. Transforme dor em impulsão, certo? Bom, nesse momento nós vamos orar com você para que o Senhor nos abençoe. Santo Deus, obrigado pela reunião que tivemos. Como essas 3 horas passam rápido aqui. E nós agradecemos a Ti, Espírito Santo, por trabalhar tão graciosamente em todas as partes dessa reunião. Vamos agora para o Bom Dia com Alegria. A Leila vai assumir esse momento e vai encerrar a sala. Que o Senhor nos abençoe. O Senhor nos dê a graça de permanecermos ao lado de Cristo através do Senhor impulsionando o nosso pensamento. Em nome de Jesus. Amém.
Amém. E amém. Bom, como equipe, né? Eu vou chamar a dona Leila aqui. A Leila, nesse momento, é a nossa anfitriã dessa reunião. Só um minutinho. E Leilinha, você vai abrir o áudio e vai deixar o pessoal dar o bom dia com alegria. Deixa eu ver se você já abriu. Deixa eu... Bom dia com alegria! Com alegria. Bom dia, meu amigo! Pastor Wagner Almeida. Alegria com alegria. Pastor. Pastor Wagner Almeida, bom dia, Bom dia. bom dia, Cristina, Dia, bom dia, com Wagner alegria, Almeida. bom dia, bom dia, bom dia. Cristal. Deus Pessoal, bom dia, bom dia, bênção pura. Alegria. Pastor Wagner. Aí, pastorão. Nádia, É hora bom dia, de dizer bom dia, tchau. tchau.